Boa noite a todos. Eu vou ler um capítulo do livro Segue-me, por Francisco Cândido Xavier, psicografado por Emmanuel. Se chama Contra o Perigo. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Jesus, Lucas 12:8. Muitos companheiros de labor evangélico supõem que confessar o Mestre se resume tão somente numa profissão de fé, por intermédio das palavras. Para demonstração de que aderimos sinceramente a Jesus, bastará subir a uma tribuna ou discutir acaloradamente com alguns amigos que ainda não nos conseguem compreender. Semelhante confissão tem sido o objetivo da maioria dos discípulos, através dos tempos. Mas essa atitude desassombrada é uma das faces da realização, sem constituir, entretanto, o seu precioso conjunto. Confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento, que os homens vulgares ainda não conhecem. Não será instituir convicções apressadas nos outros, mas pautar a vida em um plano diferente, superior, de sorte que os espíritos mais frágeis ou livianos possam encontrar junto de nossa alma algo de mais elevado que não sentem noutros lugares e situações do mundo. Não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres, quando sabemos que ele próprio foi por elas conduzido à cruz do martírio. Mas é dessa confissão que a sua palavra persuasiva nos fala, no Evangelho da Verdade e do Amor. É preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal, sem a participação de suas energias interiores. O Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores nas estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. Boa reunião a todos. Microfone fechado, Zibéria. O anjo da guarda, eu sempre esqueço, tá vendo? Obrigada, Paula. Então, boa noite a todos, sejamos bem-vindos a esta oportunidade bendita que temos, mais uma vez, de tomar conhecimento do Evangelho de Jesus. Eu sou Sibéria, estou na direção e fazendo as orações. Tivemos a Lucila fazendo para nós uma leitura de uma página edificante dos caminhos de Jesus. Logo após, vamos ter o Paulo fazendo para nós o Evangelho maravilhoso, que vai nos alegrar o coração, que vai nos fortalecer. E assim estaremos mais abastecidos, iremos para as vibrações. Quem vai conduzir para nós hoje é a Daniele, e logo após o relaxamento, que será conduzido pela Rosângela. Então, convido a todos que, neste momento, elevando o nosso pensamento ao Mestre Divino, a esses mensageiros que aqui conosco compartilham desta reunião, para juntos irmos ao Pai Criador, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Jesus, envolva-nos em tua luz. Graças te rendemos. Muito boa noite a todos. Sempre uma alegria, né? Estar aqui com vocês nessa oportunidade bendita de estudar o Evangelho do Cristo. Como a Osibéria colocou muito bem, um evangelho maravilhoso, né? Não pelo expositor, mas sim pelo tema que será abordado hoje, que é um tema muito importante para todo mundo, mas para nós espíritas, eu diria que é ainda mais importante, né? Porque ele trata de um tema, né, que é a ressurreição e a reencarnação, que para nós que conhecemos, estudamos e seguimos a doutrina espírita, eu digo que ele é importante por quê? Primeiramente porque a doutrina nos esclarece, e quando ela esclarece, ela consola, né? Diante daquelas aflições, das atribulações, nós conseguimos enxergar, né, de uma outra forma. Mas também porque nos traz muita responsabilidade. Porque a partir do momento em que nós temos o conhecimento, não podemos mais alegar a ignorância, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais disso ao final aqui da nossa conversa, e eu vou começar lendo um trecho aqui do texto bíblico que fala sobre o tema de hoje, né? O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está nos itens 1, 4 e 6 a 8, né, desse capítulo. Então, ele fala da ressurreição e da reencarnação. E o que o texto bíblico fala? Ele diz assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, isso está no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 16, versículos 13 a 17, e de Marcos, de capítulo 8, versículos 27 a 30. O que acontece é que naquele tempo, né, os judeus tinham a crença de que as pessoas que viveram poderiam reviver, com exceção dos saduceus, né, que acreditavam que tudo acabava com a morte. Porém, os judeus não tinham conhecimento grande sobre isso, e eles chamavam de ressurreição. Mas hoje o Espiritismo, de forma científica, ele nos ensina que tal fato, na verdade, se trata de reencarnação, pois a ressurreição presume que o corpo físico ganharia vida após a morte, né? E isso é negado pela ciência. Já a reencarnação, por sua vez, é o renascimento do espírito, mas em um outro corpo físico, que é especialmente preparado para o cumprimento das suas provas e expiações em uma nova experiência carnal. Como nós sabemos, né, Cristo muitas vezes se utilizava de uma linguagem figurada, pois o entendimento do povo daquela época era limitado. E para que ele, Jesus, pudesse explicar certas coisas, então ele usava desse artifício. Tem uma passagem onde Nicodemos, um homem que fazia parte dos fariseus, procurou Jesus e disse assim: mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem, com essas palavras, né, o Mestre Jesus, ele quer nos ensinar
que somente por meio das diversas oportunidades de reencarnação é que o nosso espírito passa pelo processo de depuração necessário para atingirmos o reino de Deus. A reencarnação é a ferramenta pela qual Deus nos dá as oportunidades de nos aprimorarmos intelectual e moralmente, sempre na busca da perfeição relativa, né? Uma vez que a perfeição absoluta é só de Deus mesmo, né? Não é dada à criatura e sim ao Criador. E essa perfeição relativa é o objetivo de todos nós, né? De todos os espíritos. Porque, como nós bem sabemos, né, Deus criou a todos, né, todas as suas criaturas da mesma forma, simples e ignorantes, porém imortais e perfectíveis. Ainda nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, o fariseu questionou a Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu assim para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, com essas palavras, né, Jesus esclarece que o renascimento, né, o que eles chamavam de ressurreição, que na verdade é a reencarnação, é um renascimento do espírito e não da carne, porque a carne é matéria e a matéria é perecível. Já o espírito, esse sim, é imortal. Agora, é interessante nós observarmos, né, que a ideia que o povo tinha de Jesus, né, que ele seria João Batista, ou Elias, ou um outro profeta que vivera anteriormente, não foi combatida por Jesus. Ele, em momento algum, combateu essa ideia que faziam dele. Por quê? Porque essa ideia, ainda que de forma tímida e primitiva, ela traduzia a crença na reencarnação. Isso nos foi deixado por Jesus no seu evangelho, como um princípio e também como condição fundamental para se chegar ao Pai. Justamente quando ele nos diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, né, acreditarmos na pluralidade das existências é o que nos faz crer que tudo que nós passamos aqui na Terra é transitório e que por isso nós não devemos nos desesperar diante das aflições, né, que nos são impostas aí dia a dia. Nem tampouco também nos contentarmos com as glórias que nós conquistamos nesse mundo. Por quê? A verdadeira morada, nossa verdadeira morada, é no plano espiritual, para onde nós regressaremos um dia, de preferência melhor e mais evoluídos do que chegamos aqui. Então, ciente disso tudo, né, nós temos que procurar aproveitar ao máximo essa oportunidade que nos foi dada pelo Pai Eterno, né, de forma a tirarmos dela o máximo proveito possível, né, com a graça e auxílio do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade. Então, vejam, como eu disse lá no início da nossa conversa, né, que esse tema do Evangelho de hoje é extremamente importante para nós espíritas, justamente por isso. Porque nós já temos o conhecimento de que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. Que nós estamos aqui em cada uma dessas oportunidades para nos aprimorar. Que nós somos espíritos imortais e que buscamos essa perfeição relativa, né? Que o reino de Deus nada mais é que a nossa condição de perfeição moral e espiritual que nos aproximará de Deus, né? Da perfeição absoluta. Então, o que eu disse lá no começo? Da oportunidade, né? A dona Wanda, no início, ela perguntou, né, para a gente aí, antes de começar o nosso evangelho, está chovendo muito aí, né? Eu até sorri naquele momento. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento delicado, né? Quem está acompanhando as notícias, os jornais, estão vendo aí uma série de situações que nós reputamos aí como tragédias, né? Desmoronamento, enchente, alagamento, pessoas desencarnando em função disso. E a primeira sensação que nós temos é isso, é de tragédia, né? De problemas, mas como o Evangelho nos mostra aqui, são situações que são necessárias. Ninguém está passando por nada que não seja útil para o seu espírito. Então, nós temos que entender isso. Essas situações que aparentemente
nos são colocadas e aparecem com grandes problemas e tragédias, na verdade, fazem parte das nossas provas e expiações. Isso não quer dizer que a gente tem que ser relapso, que a gente tem que entregar nossa existência ao acaso. Não, muito pelo contrário, temos sim que tomar os nossos cuidados, mas entendendo que nós precisamos passar por esse momento, né, assim como a pandemia, uma série de situações, para quê? Justamente para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Nesse momento também, quando a gente vê essa situação, a gente vê o lado, por exemplo, da solidariedade, das pessoas se ajudando, se unindo, ajudando pessoas que não conhecem. Então, tudo isso é importante e é necessário, né? Agora, tem uma mensagem muito bacana que eu captei aqui, queria compartilhar com vocês, né, nesse texto, que é assim, fica claro para a gente aqui, principalmente para nós espíritas, que acreditamos, entendemos e enxergamos a questão da pluralidade das existências, e o seu motivo, o seu objetivo. Nós chegamos aqui para melhorar. Então, a proposta é que a cada encarnação nós sejamos melhores do que aquilo que nós fomos na anterior, né? Mas essa evolução, esse caminho, esse aprimoramento, ele só depende de cada um de nós, né? O tempo que nós levaremos para atingir essa perfeição relativa depende exclusivamente de cada um de nós, tá? Então, o que eu senti, né, lendo isso, preparando isso aqui para conversar com vocês? Se eu preciso ser melhor a cada encarnação, né, por que esperar toda uma encarnação para melhorar? Por que não, né, nos esforçarmos para ser melhor a cada dia? Fazer de cada dia um renascimento. Por que não, né, focar em ser melhor amanhã do que eu sou hoje, do que eu estou sendo hoje, e melhor depois de amanhã do que eu serei amanhã? Então, vamos fazer, né, dessa nossa oportunidade, dessa nossa encarnação, uma forma de que nós possamos renascer a cada dia. E como que a gente faz isso? Qual é a receita, né? O Evangelho nos traz isso toda semana, a gente fala sobre isso, né? Da caridade, da verdadeira caridade, que é aquela o quê? De fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse a mim. Então, vamos buscar, né, tirar dessa nossa oportunidade o máximo que nós pudermos, buscando renascer a cada dia, buscando melhorar a cada dia, lembrando que o que realmente importa é a intenção, né, dos nossos atos. É que o nosso coração esteja sempre voltado a fazer o bem, né, ao outro e a nós mesmos, né? Eu acho que o Evangelho de hoje nos traz, então, como eu disse inicialmente, conhecimento, nos traz conforto para as aflições, mas também nos lembra da nossa responsabilidade. Que nós possamos, então, com esse texto, com esse ensinamento de Jesus, fazer desta oportunidade encarnatória o melhor possível. Uma boa assistência a todos. Boa noite e obrigado pela atenção de vocês. Boa noite a todos. Vamos agora, fechando os nossos olhos, unindo nossos corações numa corrente de luz, uma luz brilhante, carregada de amor, de boas energias. Vamos envolvendo o nosso planeta nesta luz, toda a sua fauna, toda a flora e as águas que o banham possam receber essas energias vibrantes. Que essa luz que emana de nosso ser possa cair como chuva de bênçãos sobre todos os moradores de rua e seus animaizinhos, que recebam força e coragem para seguir sua caminhada. Seguindo com essa luz, cada vez mais forte, vamos levá-la agora a todos os asilos,
orfanatos, casas de recuperação de adictos, que todos que lá estiverem possam sentir um afago, um carinho, na certeza de que não estão sozinhos. Que essa luz forte e brilhante agora adentra as penitenciárias, levando entendimento e paz, que todos se reconheçam como irmãos. Que chegue ainda a todos os dirigentes de cada cidade, cada estado, cada país, trazendo discernimento em suas decisões. Cada vez mais intensa e carregada de boas energias, que essa luz chegue agora a todos os hospitais, derramando sobre todos os doentes um bálsamo de alívio para suas dores, esperança para os acompanhantes, sabedoria para todos os que lá trabalham. Em especial, que essa luz seja direcionada às vítimas do Covid-19, em forma de oxigênio, de paz, de esperança e de cura. Vibremos pela nossa cidade, por essa chuva, que todos possam ser amparados pela espiritualidade naquilo que necessitam e que encontrem a mão amiga necessária para este momento. Vibremos luzes de gratidão a todas as casas religiosas que pregam o Evangelho de Jesus, em especial a nossa, que é um farol bendito que ilumina encarnados e desencarnados, que todos que a ela se conectarem possam receber a ajuda necessária, que essa luz possa chegar em todos os lares, em especial aos nossos, que nunca falte o pão na mesa, o amor no coração e a presença do Mestre Jesus e seus ensinamentos. Pedimos licença para vibrarmos por nós, para que sigamos firmes diante das dificuldades da vida e que possamos aproveitar esses momentos para o nosso crescimento. Que a água que deixamos reservada possa receber os fluidos necessários para cada um de nós e que a luz que acendemos nesta noite, a partir de nossas melhores energias, permaneça acesa, iluminando todos os dias o nosso planeta Terra, o nosso grande lar. Que assim seja. Ainda de olhos fechados, te convido apenas por alguns instantes a relaxar. Trazer a sua consciência para o momento presente, contemplar o aqui e o agora. Então comece nesse momento a tranquilizar a sua respiração, deixando essa respiração leve, sutil, suave, quase que imperceptível. Vai permitindo que seu corpo também encontre o seu conforto. Fique o mais imóvel possível. Sinta o movimento do teu peito, do teu abdômen, enquanto respira. Procure sentir todo o teu corpo. Imagine cada parte do teu corpo relaxando agora. Levando o pensamento lá na planta dos pés. Relaxe a planta dos pés. Relaxe os dedos dos pés. Vai visualizando cada parte. O peito dos pés, os tornozelos, a canela, os joelhos, coxas, quadril,
Relaxa a tua barriga, o teu abdômen. Relaxe nesse momento o teu peito. Permita que ele seja tomado por uma sensação de paz, de leveza, de tranquilidade. Vá relaxando agora os teus ombros. Apenas relaxe os ombros, os teus braços, cotovelos, antebraços, pulsos, as mãos e os dedos. Relaxe toda a extensão da tua coluna. Lombar, cervical, até atingir a tua nuca. Relaxe a nuca, pescoço. Vá relaxando agora todos os músculos da face. Por fim, o couro cabeludo, sentindo como se estivesse massageando o couro cabeludo, relaxando toda essa parte. Comece a respirar mais profundo agora. Sinta o teu abdômen, o teu peito. Nesse momento, você está totalmente conectado com o presente. Com a tua respiração, com o teu corpo, com a tua mente. E nesse momento, nos colocamos à disposição da espiritualidade maior, rogando esses amigos que estão junto de nós, que nesse momento nos seja aplicado as boas energias do passe, para o nosso vigor, para o nosso fortalecimento. Muita luz. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, vamos ao término da nossa reunião, aproveitando esse momento maravilhoso e sublime em que nos encontramos calmos, serenos, para agradecer a esses mensageiros divinos que conosco compartilharam desta nossa reunião. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, por essa permissão bendita de mais uma vez levarmos ao conhecimento do teu Evangelho. Que possamos retê-lo em nós, a fim de que a nossa caminhada até o retorno bendito possamos exemplificar a todos aqueles que nos seguem o teu Evangelho, Jesus. Mestre, pedimos que esteja sempre conosco e que os nossos guardiães sejam fortalecidos para nos amparar no caminho até vós. Graças te rendemos, Jesus. Obrigada. E assim, amigos, temos um recadinho. A nossa reunião online seria para encerrar hoje, mas devido à situação ainda um tanto preocupante, as nossas segundas-feiras vão continuar online por mais esse mês de fevereiro. Então, teremos encontro novamente. Na próxima segunda-feira, aqui estaremos com muita alegria. Amigos, que a nossa semana seja uma semana de muita paz e bastante alegrias. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço Boa a todos. noite. Boa noite. Oi,